Na sua Bíblia. Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo de número 24. Pastor José estava aqui ministrando e ele falou que hoje ele amanheceu, pastor, um pouco triste pela manhã, por alguma razão. E nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de tristeza, um tempo de dificuldade. Estamos vivendo o tempo da depressão. Centenas e centenas de pessoas sofrendo deste mal. E com todo carinho, com todo respeito, muitos ainda acham, fica até difícil de você chegar perto de alguém e dizer: olha, eu estou em depressão, porque a primeira coisa que a pessoa fala, pastor, é isso, é demônio. Isso é demônio. Vai lá no pastor José, no trabalho de libertação, que ele vai orar por você e vai ungir com você com óleo, jogar óleo na tua cabeça, que isso é demônio. E não é, irmãos. Nós somos seres humanos. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui. Você já passou no meio da rua e viu um poste com depressão? Um poste chorando? Já viu, irmão, um poste chorando? Aí você chegou perto do poste e falou: poste, o que está acontecendo, poste? Ele falou: eu estou triste porque eu estou doente, aconteceu um problema. Você já viu isso, irmãos? Não. Doença é para nós, irmãos, seres humanos. Doença é para nós. Não, mas eu sou crente. Não, se crente não ficasse doente, Eliseu estaria aqui hoje pregando no meu lugar. Eliseu da Bíblia. Viu o que sucedeu a Elias? Ele estaria aqui hoje participando desse culto. A gente olhar ele para a cadeira e falar: com José, olha Eliseu, que andou com Elias, está vivo até hoje. Porque você conhece a Bíblia, eu sei que você conhece a Bíblia. A Bíblia diz que aquele homem que ressuscitou mortos, um dia ele ficou doente. E a Bíblia diz que da doença que adoeceu, ele veio a falecer. Veio a falecer. Então, irmãos, estamos vivendo esse tempo. Estamos vivendo este momento. E Deus colocou uma palavra no meu coração nesta noite, para compartilharmos com a igreja. Lucas capítulo 24, o verso de número 13 em diante. Eu queria pedir ajuda ali da abençoada de Jeová, que diz assim: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? Lucas, irmãos, no capítulo 24, vai narrar a história dos dois discípulos no caminho de Emaús. E você tem aí a sua Bíblia, talvez a sua Bíblia traga este título em cima do verso 13, a minha diz: os dois discípulos. Eu não estou falando aqui de dois homens ímpios, eu não estou falando aqui de dois homens que nunca tiveram uma experiência com Jesus, eu não estou falando aqui de alguém que desconhecesse completamente a pessoa de Jesus. Não, irmão, eu estou falando aqui de dois irmãos, dois servos de Jesus, dois crentes. Dois crentes, pastor José. Dois homens que andaram com Jesus. Veja que o texto diz que eles eram discípulos de Jesus.
eles caminharam com Jesus, eles andaram com Jesus. E Jesus, irmãos, durante o seu ministério terreno, Jesus nunca escondeu dos seus discípulos a sua missão. E qual era a sua missão? Era o Deus encarnado. Lá em João diz que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, Deus encarnado, Jesus veio à terra, irmãos, nasceu, aleluia, do ventre de uma mulher, aleluia, cresceu aqui, foi adolescente, jovem, adulto. Aos 30 anos, Jesus começa a desenvolver o seu ministério terreno. E Jesus nunca escondeu dos seus discípulos que ele havia de padecer, que a missão dele era morrer na cruz do Calvário em remissão dos nossos pecados. Jesus, certa vez, olhando o templo de Jerusalém, e ele disse: esse templo será derrubado e em 3 dias será restaurado. E os próprios judeus falaram: que é isso, tu está doido? Esse templo levou 46 anos para ficar pronto. Mas Jesus não estava falando daquele templo de pedra, Jesus estava falando acerca de si, que ao 3º dia ele havia de ressuscitar. Jesus disse que a semente caindo na terra e não morrendo, ela não prospera, ela não dá fruto, mas ela morrendo, sim, ela dá fruto. Jesus sempre falou, aleluia, assim como Jonas esteve no ventre do peixe durante 3 dias, era necessário que o Filho do Homem estivesse no ventre da terra também durante 3 dias. Jesus sempre deixou claro, irmãos. E na sexta-feira, a pastora aqui no início do culto falou acerca da ceia. Jesus sobe a Jerusalém, irmãos, num domingo. Jesus entra em Jerusalém num domingo, quando ele é saudado ali pela multidão, né? Essa igreja conhece a palavra de Deus, e a Bíblia diz que as pessoas cortaram ramos, né? E colocaram no caminho ali, para que Jesus passasse montado naquele jumentinho, e eles clamaram: Hosana, o que vem em nome do Senhor. Era o chamado domingo, aleluia. Jesus entra em Jerusalém, ele passa uma semana ali, e na sexta-feira Jesus é preso. Na madrugada de quinta para sexta, Jesus é preso, e ali ele é julgado ali pelas autoridades romanas, é julgado ali pelo Sinédrio, e Jesus é condenado à crucificação, à morte, e morte por crucificação. Jesus é crucificado na sexta-feira por volta de 3 horas da tarde. Por volta de aproximadamente 18 horas, Jesus é tirado da cruz. Jesus é tirado da cruz. Passa-se a sexta-feira, passa-se o sábado, e no domingo pela manhã, a Bíblia diz que com as mulheres animadas. Por que as mulheres chegaram lá primeiro, né, pastor? Com tanto discípulo, Pedro, João, Filipe, né? Aleluia, mas as mulheres animadas. Não é que elas chegaram primeiro, irmãs? Não é que elas foram primeiro ao túmulo de Jesus e chegaram ali, e elas estavam ali preocupadas, como é que elas chegariam até o corpo, porque havia uma pedra que os romanos colocaram e selaram aquela pedra com o selo real de Roma, de César, para que ninguém entrasse naquele túmulo. E elas mesmo, quando estavam indo com alguns perfumes para ungir o corpo de Jesus, elas iam se perguntando: quem removerá a pedra? Mas para sua surpresa, quando elas chegam diante do túmulo, a pedra já está removida, porque Jesus não está mais no túmulo, mas ressuscitou. Ele está ressuscitado, aleluia. E lá em João capítulo 20, irmãos, nós vamos encontrar aquela mulher chamada Maria Madalena. Maria Madalena, que através da história, muitas pessoas, né, cansam de jogar perto de Maria Madalena e associá-la à prostituição,
e falam, Maria Madalena, e alguém diz, há uma mulher que era prostituta. Irmãos, a Bíblia nunca falou que Maria Madalena foi ou era prostituta, nunca. A Bíblia diz que Maria Madalena, da qual Jesus expulsou 7 demônios. É a única referência que nós temos acerca de Maria Madalena. A Bíblia diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Em momento algum você vai encontrar na Bíblia falando que Maria Madalena foi ou era prostituta lá daquela época. Não, era uma mulher endemoniada que Jesus a libertou. E depois que ela foi liberta, ela passou a seguir Jesus, a acompanhar o ministério de Jesus, e junto com outras mulheres procuravam abençoar a Jesus naquilo que elas podiam. Aleluia! E essa mulher, irmãos, uma mulher destemida, uma mulher arrojada, ela acorda bem cedo no domingo e corre ao túmulo para ungir a Jesus, para derramar óleo, perfume sobre o seu corpo. Mas a Bíblia diz que quando ela chega lá, encontra o túmulo vazio. E ela entra ali assustada e não vê Jesus, o corpo ali. E ela sai desesperada, aflita, e de repente ela olha e vê a figura de um homem. Mas o texto de João capítulo 20 diz que ela, atribulada, ela aflita, ela angustiada, querendo encontrar o corpo de Jesus, ela pensa se tratar do hortelão ou do jardineiro, do homem que cuidava ali do jardim. E ela pergunta: se você os tirou daqui, se você levou o corpo do meu mestre para algum outro lugar, me diga aonde você colocou, porque eu quero ungí-lo. E era, irmãos, o próprio Jesus que estava ali. Era o próprio Jesus ressuscitado que estava aparecendo a Maria Madalena. Mas o texto diz, irmãos, que ela olhava para Jesus, porém não o reconhecia. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração dela estava turbado, o coração dela estava atribulado, o coração dela estava angustiado, pastor José. E muitas vezes, irmãos, Jesus está presente, Jesus está conosco, Jesus está no barco, como diz, aleluia, a palavra de Deus, e nós ficamos assustados, nós ficamos preocupados, angustiados, aflitos, e achamos que o barco vai virar, que o barco vai a pique, que o barco vai afundar. Mas Jesus está na polpa do barco, Jesus está contigo, Jesus está nessa prova, Jesus está contigo, aleluia! Porque muitas vezes, irmãos, a luta é tão violenta, o vento sopra contrário com tanta força, a prova é tão grande que nós não conseguimos sentir a presença de Jesus do nosso lado. Meu Deus, é verdade, Senhor. E quando nós não sentimos a presença dele, a tristeza toma conta, a angústia se apodera de nós, a dúvida, a incerteza, o medo, o pavor. Quando o resultado do médico não é aquilo que esperava. Maria Madalena está ali aflita, angustiada, e Jesus está diante dela. Mas o texto diz que ela olhava para Jesus, mas não conseguia reconhecê-lo. E ela fica enchendo aquele homem de perguntas. Tu tirou o corpo dele daqui? Para onde tu levou? Eu quero ungir, me fala logo. E Jesus, irmãos, olhando aquela mulher tão aflita, tão angustiada, esse Jesus maravilhoso que está aqui nesta noite. Ele olha para ela e diz: Maria. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, o texto diz que quando ela ouve aquela voz,
quando ela escuta aqueles lábios abrir e chamar o seu nome, a Bíblia diz que imediatamente ela reconhece, ela entende, aleluia, que não é o jardineiro, é o Jesus, aleluia. E ela diz: mestre, ou dizer Rabone, ele está aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã, aleluia. E ele chama pelo teu nome. Escute a voz do Espírito de Deus soar no jardim nesta noite, soar no meio da igreja. O Espírito de Deus está aqui, dizendo Maria, dizendo Joana, dizendo Lúcia, dizendo fulana, dizendo Beltrana: tu não estás só, tu não estás sozinha, eu estou contigo neste negócio. Oh, aleluia, o Espírito de Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça. Tu vai chegar no outro lado, meu irmão. Tu vai chegar no outro lado, minha irmã. Miriam cantou, tu vai cantar também. Tu vai cantar também o teu cântico de vitória. Tu vai cantar porque ele ressuscitou. Aleluia. Jesus, irmãos, fala, ensina, instrui os seus discípulos que ressuscitaria no terceiro dia. As mulheres vão ao sepulcro, não encontram Jesus, mas os anjos aparecem para aquelas mulheres e diz: olha, voltem para Jerusalém, voltem para a cidade e anunciem aos discípulos, eles se reúnam todos lá. Reúne todos os discípulos em Jerusalém, porque o mestre está indo para lá. Eu queria te chamar a atenção aqui para um detalhe, irmãos. Quando aquelas mulheres têm aquela visão, de todos os discípulos de Jesus, irmãos, eu penso que quem estava ali na pior das situações talvez fosse Pedro, o que negaram, o que por 3 vezes negou a Jesus. Os outros se esconderam, os outros foram para casa, os outros o abandonaram. O texto diz que ele ficou só, mas Pedro não. Pedro passou pela prova, por aquele momento de ter que negá-lo. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos: o nosso Jesus é tão maravilhoso, é tão lindo, que quando os anjos dizem assim: olha, reúnam os discípulos e aguardem em Jerusalém, eles dizem assim, ó, e diz também a Pedro. Os discípulos, eles falam do coletivo, pastor José. Os discípulos, todos eles, que aguardem Jesus em Jerusalém, mas avisa também a Pedro. Ele sabe como você passou por aquela porta. Ele sabe como você entrou aqui nesta noite. Ele sabe disso. Ele sabe que você entrou aqui arrebentado, quebrado, aleluia.
E Ele te conhece. Ele te conhece. O salmista, escrevendo no Salmo 113, ele diz: quem é como o nosso Deus, que se assenta num alto e sublime trono. Veja que ele começa o salmo, irmãos, exaltando a glória e a majestade de Deus. E aí ele diz: e toda a terra o louve. Porque quem é como o nosso Deus, que do seu trono ele se inclina para contemplar a terra. Ele está sentado no seu trono de glória, mas do seu trono ele está se inclinando para te olhar, para tomar conta de você, para cuidar de você. Aleluia! Não é um Deus que está sentado no trono de glória e abandonou os seus e se esqueceu dos seus. Não! Eu quero profetizar sobre a tua vida que hoje, agora, 8h22, 9h22, Ele está se inclinando, Ele está te olhando, Ele está te vendo, Ele está te contemplando. Receba de Deus. Receba de Deus esta palavra. Jesus ressuscita, irmão. Vai ao encontro dos discípulos em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que esses dois discípulos aqui, por alguma razão, não viram Jesus ressuscitar. O texto está aí, é claro, depois você leia com bastante calma, com bastante tranquilidade. Eles não veem Jesus ressuscitado, vê? As horas vão se passando, né? As mulheres viram pela madrugada, domingo, talvez 5 horas da manhã. Eu não sei, a hora não fala, a Bíblia não fala, o texto não fala da hora. Mas imagine aí, deu 8 horas, deu 9, e aqueles dois discípulos estão ali. Olha, como é que é? Jesus falou que ressuscitava hoje, no 3º dia, ainda não apareceu, nós não vimos, e coisa e tal, e não sei o que lá. E aonde há dúvida, irmãos, não há fé. Porque a fé não opera na dúvida. E a dúvida entra no coração daqueles homens, pastor. E com o coração desiludido, tristes, desanimados, eles resolvem tomar uma atitude. Jesus disse: permanecei na cidade. Mas eles resolvem voltar para a sua aldeia chamada Emaús, que distava 60 estádios, diz o texto, aproximadamente, irmãos, 12 quilômetros de distância. Talvez você diga: 12 quilômetros é rapidinho, rapidinho no teu carro, né? Naquele, aleluia, Toyota Corolla, que está parado ali fora. Recebe aí. Mas eram 12 quilômetros a pé. A pé. E aqueles homens resolvem voltar para Emaús. Emaús, irmãos, é uma aldeia. É um lugar pequeno, um lugarejo. Mas eu não quero falar aqui da cidade e menosprezar Emaús. Leve isso para o espiritual. Entenda a mensagem nesta noite. Jesus está te dizendo: aguarda em Jerusalém. Mas a luta quer te empurrar para Emaús.
Palavra É forte, Jesus. Querendo como tu que faz. Mas Jesus está dizendo: eu te quero em Jerusalém. Mas a luta quer te empurrar para Emaús. Mas Jesus está dizendo: teu lugar é Jerusalém. Mas a prova quer te empurrar para Emaús. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jerusalém, irmãos, é a cidade eterna. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém, aleluia, representa o lugar de glória, o lugar de honra. Mas o inferno quer te empurrar para Emaús, um lugar pequeno, um lugar distante, um lugar esquecido. Mas o Senhor está te dizendo nesta noite: eu sou o Deus que exalto, eu sou o Deus que levanto, eu sou o Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Incentive, irmãos, esse crente que está aí perto de você. Alegre o coração dele com uma palavra profética. Diz para ele: o teu lugar não é Emaús, o teu lugar é Jerusalém. Diz para ele, diz para ele, diz para ele: pastor José, o teu lugar não é Emaús, o teu lugar é Jerusalém. Oh, aleluia, 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 aleluia. Com o coração triste, irmão, porque olha o que Jesus fala para eles aí no verso 17. Está aí, abençoada, é ela ou 17? Por que vocês estão o quê? Tristes. Eles estão tristes, irmão. Domingo amanheceu, talvez esteja aí 9 horas, 10 horas, ainda não viram Jesus ressuscitado. A desilusão entrou no coração e eles resolvem deixar Jerusalém e ir para Emaús. E agora eles estão descendo, porque Jerusalém, irmãos, é edificada no alto. Jerusalém é a cidade edificada sobre a rocha. Toda vez que você lê na Bíblia acerca de Jerusalém, você sempre vai ler: e subiam para Jerusalém, e subindo para Jerusalém. Lembra daquele homem que caiu na mão dos salteadores, a parábola do bom samaritano? A Bíblia diz que descia o homem de Jerusalém para Jericó. Ele descia, porque Jerusalém está no alto, Emaús está embaixo. Se você levar isso para o espiritual, você vai entender completamente o que o Espírito de Deus está falando aqui nesta noite. Glória! Aleluia! Deus te quer aqui, meu irmão. Deus te quer aqui. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Deus te quer aqui. Teu lugar é aqui. Teu lugar é aqui. O inferno te quer aqui. O inferno te quer aqui. Mas o teu Deus te quer aqui. Aleluia. O teu lugar não é embaixo. O teu lugar é em cima.
Josué, capítulo 15, por aí. Caleb, aquele homem que entrou em Canaã junto com Josué, que conquista lá e pede Hebrom. A Bíblia diz que ele tem uma filha, e a filha procura Caleb e diz: pai, estou habitando em terra seca, me abençoa. E eu acho esse texto lindo, irmãos, que ele diz: te darei as fontes superiores e as fontes inferiores. Sempre na Bíblia, sempre primeiro as fontes superiores, depois as fontes inferiores. Sempre na Bíblia, primeiro as coisas que são de cima, depois as que são de baixo. Por isso que Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, eu queria tanto que esse versículo se cumprisse na minha vida. Tu tem um sapato aí no pé, irmão? Tem um sapato no teu pé? Tem, menino? Tem outro em casa? Já se cumpriu. Tu pode glorificar o nome do Senhor? Tu pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Tu pode glorificar, irmão? Tu está entendendo, Bíblia? Tu está entendendo o que Deus está falando? Pastor, eu estou aqui com vestido e tem outro em casa, então Deus já acrescentou, irmão. O Senhor já acrescentou, tem outro vestido em casa, tem outro par de sapato em casa, tem outro casaco em casa. Deus está acrescentando, Deus está acrescentando, Deus está acrescentando. Então glorifica, então glorifica, então glorifica. Aleluia, nós precisamos ter sensibilidade, irmão, para entender. Glória. Deus está acrescentando na tua vida, meu irmão. Deus está acrescentando na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que desiludidos pelos problemas da vida, aqueles homens resolvem descer para Emaús. Abandonaram Jerusalém. E esses dois homens aqui, irmãos, somos nós. Jogue pedra neles não. Somos nós. Isso aqui está falando de nós. Que muitas vezes quer chutar o balde, quer chutar o gato, né, pastor? Depois vai ter que levar o gato no veterinário e vai ter que gastar dinheiro. Chuta não. E se chutar o balde e quebrar, vai ter que ir lá na casa comprar outro balde lá. Eles resolvem descer para Emaús. Abandonam Jerusalém. 12 quilômetros. Começam a caminhar a pé. Mas o Jesus, irmãos, que você serve, o Jesus que nós servimos, não nos abandona. Jesus não chega em Jerusalém e diz: cadê os meus discípulos? Ah, Jesus, tem os 12, mais um bocado aí, porque não tinha só os 12. Lembra quando Jesus manda 70 sair para fazer a obra? Tinham 120 reunidos lá no cenáculo, quando foram cheios do Espírito Santo. Jesus, irmão, chega ali em Jerusalém, conta lá, sei lá, tem 30, 40, 50, mas ele sente falta dos 12. Oh, aleluia.
E o texto não diz, mas vamos conjecturar aqui, pastor, que alguém chega para Jesus e diz: aqueles dois lá, tu demorou aí, ó. Eles pensaram que fosse aparecer para eles 6 horas da manhã, já são 10 horas, tu não apareceu até agora. Eles resolveram ir para Emaús e largaram aí o ministério e foram embora. E quem sabe Jesus disse: bom, se eles quiserem ir embora, o problema deles. Eu falei que eu ia ressuscitar, e eu ressuscitei. Pronto, não falei, eu estou aqui. Mas se eles não querem, foram embora, problema deles. Não! O Jesus que tu serve vai atrás. O Jesus que tu serve vai buscar-nos no caminho. O Jesus que tu serve vai atrás. O Jesus que tu serve é cheio de misericórdia e cheio de compaixão. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós erramos, mas Ele vai ao nosso encontro, Ele estende a mão, Ele vai atrás, aleluia, Ele estende a mão de misericórdia, aleluia, glória a Deus. Jesus vai, irmãos, atrás. E eles, pastor José, estão descendo para Emaús, irmãos, estão caminhando para Emaús. E de repente Jesus se aproxima deles. Jesus encontra com eles. Aí sabe o que eu acho lindo aqui no texto, irmãos? Imagina que Jesus encontrou-os no meio do caminho, 6 quilômetros. No meio. E aí nós, eu, você, na mesma hora, né? Se apresentaria para eles, falar: aqui, sou eu, Jesus, vocês estão indo para onde? Para Emaús? Não, aqui sou eu, ressuscitei, vamos voltar para Jerusalém, já andaram 6 quilômetros, vamos embora, vamos de volta. Não, irmão. Jesus disse: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Fala para mim qual é a tristeza de vocês. Vocês estão indo para onde? Nós estamos indo para Emaús. Aí Jesus fala assim: eu vou também. Vamos embora. Vamos caminhar no caminho, vamos conversando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu tenho ideia, irmãos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Jesus não se encontra no meio do caminho e já começa a brigar, reclamar e coisa e tal. Não, irmão. Jesus diz: vocês estão tristes? Não. Por quê? Porque é acerca do nosso mestre. Então fala, eu quero ouvir. Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Aleluia. Pastor, Jesus vai brigar comigo? Vai não, Ele quer te ouvir. Eu errei, Ele quer te ouvir. Oh, acorda 3 horas da manhã, bota o teu rosto no pó e vai falar com Ele. E vai conversar com Ele. Pastor, eu estou todo errado. Vai conversar com Ele. Eu estou todo errado. Vai conversar com Ele. Ele quer te ouvir. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele quer te ouvir. Jesus deixa, irmãos, eles falarem. E eles vão falando. Nós estamos tristes porque o nosso Jesus, nós esperamos até agora, Ele não ressuscitou. Umas mulheres foram de madrugada lá no sepulcro, falou que não acharam o corpo dele, mas até agora ele não apareceu e coisa e tal, não sei o que lá, e Jesus foi ouvindo, irmão. Nosso Jesus é compassivo, é maravilhoso.
medo de Jesus, para com isso, irmãos. Que medo de Jesus, nada. Dobra o teu joelho no pé da tua cama e vai falar com Ele. Vai conversar com Ele. Vai abrir o teu coração para Ele. Aleluia. Oh, Ele é compassivo, Ele é bom, é misericordioso. Jesus vai até Emaús, irmãos. Agora tu vê. Encontra os homens no meio do caminho, pastor José, e anda com eles até Emaús, irmãos. 12 quilômetros, ouvindo a história deles. Os homens estão botando tristeza para fora, estão falando, irmão, das suas decepções, das suas tristezas, porque não viram Jesus, porque aguardaram, porque Jesus está ouvindo, irmão. E quando chegam na cidade, Jesus diz: é aí que você mora? É aqui que a gente mora. Tá bom, foi um prazer conversar com vocês até aqui, viu? E aí um deles diz: ô moço, não quer entrar para ceiar conosco? Não quer entrar para comer pão conosco? E a palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate. E se alguém abrir a porta, se alguém o convidar, Ele entra. Ele entra, Ele não rejeita o convite. Os 10 homens tudo quer entrar, Jesus disse: quer. Senta na mesa com eles. Aqueles homens preparam, pastor, ali alguma coisa para beber, coisa e tal, o pão. E um deles diz: ô moço, você pode partir? Oh, meu Deus, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, irmãos, o texto diz que Jesus pega aquele pão e começa a dar graça, e começa a agradecer. Quem sabe dizendo: Pai, eu te dou graça por esse pão. Quando ele começa a falar, aqueles discípulos começam, pastor José, oh, tu está sentindo a glória dele aqui. A glória dele está aqui porque tu sabe que ele está aqui. Quem é crente sabe que ele é. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eram 2 discípulos de Jesus, irmãos. Já tinham comido pão com Jesus, já tinham caminhado com Jesus, conheciam a voz do Jesus, aleluia. Porque o texto diz que Jesus ainda não havia se revelado, mas Jesus começa a dar graça, e ao partir o pão, e quando Jesus começa a orar, um catuca o outro diz: ele, só pode ser ele. Eu conheço essa voz, aleluia. Tu conheces o Jesus que tu serve, tu conhece, aleluia. Oh, glória, recebe aí de Deus esta palavra. Tu está na prova, mas tu conhece a voz dele. Tu está no deserto, mas tu conhece a voz dele. Tu está na enfermidade, mas tu conhece a voz dele. A tua casa está pegando fogo, mas tu sabe que é ele. É ele que está na casa, é ele.
É Ele que sentou na mesa para comer pão. É Ele, é Ele. É Ele que chegou. É Ele, aleluia. É Ele, aleluia. É Ele que está na mesa. É Ele que está partindo o pão. É Ele que está abençoando o pão. Sinta a glória dEle. Sinta a presença dEle. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, é Ele que está aqui. É Ele que está para curar. É Ele que está para renovar. É Ele que está para abrir a porta. É Ele que está aqui para restaurar a tua casa. É Ele que está aqui para restaurar a tua família. É Ele. Aleluia. É Ele. Eu queria te convidar a se colocar de pé neste momento. O texto diz, irmãos, que Jesus levanta daquela mesa e vai embora. Desaparece. Jesus desaparece da vista daqueles 2 discípulos. Vai fazer o que tem que fazer. A noite é chegada. O texto diz que a noite é chegada, o dia declina. É um hino lindo, né? Os crentes da antiga conhecem, a meninada nova, aleluia, só conhece Fernandinho, só conhece. Mas tem um hino que diz: fica, Senhor, já se faz tarde, tem meu coração para pousar, faz em mim morar permanente. Fica, Senhor, Deus amor. Oh, fala em línguas, cante cânticos espirituais, glorifique o nome do Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Fale em línguas, cante cânticos espirituais, glorifique o nome do Senhor. Quando Jesus se ausenta para terminar essa palavra, a Bíblia diz que um olha para o outro e diz: é o mestre, é Ele, é o mestre, é o nosso Jesus, é Ele. E eles dizem: o nosso lugar não é aqui, vamos voltar para Jerusalém. Aleluia. Quem tem um encontro com Jesus, irmãos, não olha a luta, não olha a dificuldade, não olha a problema. Porque eu estou dizendo isso? Porque a noite já tinha chegado, o dia já havia acabado, mas o texto diz que na mesma hora, aleluia, eles começam a subir, começam a tomar o caminho de volta para Jerusalém. Porque teu lugar não é Emaús, teu lugar é Jerusalém. E tu vai voltar para Jerusalém em meio a essa enfermidade, em meio a esta luta, em meio a este problema, em meio a esta dificuldade. Deus vai te levar para Jerusalém. Porque Emaús não é o teu lugar.
Emaú é uma aldeia, Jesus te quer na cidade. Emaús é uma aldeia, é lugar pequeno, é lugar distante, é lugar esquecido. O Senhor, o Deus que exalta, o Deus que levanta, o Deus que honra, vai te colocar em Jerusalém. Aleluia, glorifica, Senhor, já se faz tarde.